Nós vamos tratar aqui no Jovem Pan Online sobre as diferentes alternativas que as pessoas dispõem. Muita gente tem apartamento pequeno, não tem muita sacada e não sabe exatamente como lidar com essas áreas, né? Então, que tipos de dicas você poderia dar para o nosso internauta? Bem, no caso de apartamentos, é muito importante que você conheça os fatores determinantes daquela situação. Então, normalmente, em apartamentos, nós temos pequenas áreas. Então tem que tomar muito cuidado com as espécies que vocês estão escolhendo, porque as espécies são elementos que possuem vidas e elas vão se desenvolver. E essas plantas, ao se desenvolverem, elas não podem criar uma situação que atrapalhe uma circulação, que crie um ambiente que não se desenvolva pelo fator determinante. Então, se o ambiente passa a não ter luminosidade adequada para a espécie, então ela não vai se desenvolver, ela vai entrar em declínio. Então, em apartamentos, você precisa conhecer quais são os fatores. Se tem vento, qual é a disposição da luz, se tem sol de dia, se tem sol de tarde. Conhecendo esses fatores, aí sim você escolhe quais são as espécies adequadas para aquele local. E normalmente em apartamentos nós trabalhamos muito com vasos, devido a isso, né? Porque como você tem um ambiente menor, você cria uma situação de solo naquele vaso, que a planta consegue aproveitar os nutrientes daquele local e se desenvolver. É mais ou menos dessa forma. Agora, que tipos de flores, que tipos de plantas são mais adequados para ambientes assim? Olha, vai depender. Se o ambiente for um ambiente sombreado, você precisa conhecer as características das plantas que vão no ambiente sombreado. Então, normalmente, são plantas que possuem folhas largas, porque, tendo as folhas largas, ela consegue captar a pouca luz que penetra no ambiente. Normalmente, elas têm um verde muito intenso, porque o verde é a clorofila, e a clorofila que é responsável por captar aquela pouca luz que penetra no ambiente e faz com que a planta se desenvolva. Normalmente são plantas sem flor. Em ambientes de sombra, as flores não se desenvolvem. Não adianta você forçar uma situação pegando uma planta de sol, que tem uma flor exuberante, e levar para o ambiente interno, porque ela não vai se desenvolver. A primeira coisa é ela abortar a flor. E também, normalmente, são plantas que não têm um crescimento vegetativo muito grande, elas são de porte baixo, porque ela não pode gastar muita energia. Como o ambiente já não propicia tanta energia à luz do sol, ela tem que concentrar a pouca energia que tem. Isso se o ambiente for de sombra. Se for um ambiente com sol, aí você tem uma amplitude muito maior. Aí você já pode ter folhas menores, com flor, e aí tem que ver se tem incidência de vento ou não, para você colocar uma planta adequada no local.